Será que eu fiz um bom negócio aonde eu investi R$ 1.150.000 na construção de um prédio de 3 andares com 30 apartamentos de 1 e 2 dormitórios? Sendo que eu pego esses 30 apartamentos e deixo eles alugando e, em média, eu tenho um retorno de R$ 15.000 por mês. Fiz um bom negócio ou não fiz um bom negócio? Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Roberto, sendo que o Roberto deixou essa dúvida em um dos comentários, em um dos artigos do blog Fabricando Vencedores. Se você não conhece esse blog, eu sugiro fortemente que você vá lá e dê uma olhada nos artigos que o James já escreveu, que são bem interessantes. Mas nesse vídeo de hoje, então, eu quero responder a essa dúvida do Roberto, porque ela pode ser também a sua dúvida e pode ser também a dúvida de várias pessoas. É claro que não são muitas as pessoas que têm R$ 1.150.000 para investir, mas talvez você tenha R$ 100.000, R$ 200.000 para investir e você esteja com essa dúvida. Será que vale a pena eu pegar esse capital e investir em imóveis, investir na construção de imóveis? E no vídeo de hoje você vai ter essa resposta. Bom, mas então a minha resposta para o Roberto é um simples sim. Na minha opinião, tu fez realmente um bom negócio. E por que que eu acho que o Roberto fez um bom negócio? Olha que interessante. Ele pegou um terreno e ele resolveu construir sobre esse terreno. E ele conta também no comentário que ele fez que ele levou cerca de 3 anos para fazer essa construção e que ele poupava tudo que ele podia mensalmente para investir nessa construção. Então, provavelmente o Roberto tem uma renda relativamente alta para poder pegar um certo capital mensal e ter feito essa construção e ter investido esses R$ 1.150.000. E show de bola! Ele foi pegando esse capital e foi investindo e ao longo de 3 anos ele investiu R$ 1.150.000 e depois disso ele tinha um prédio de 3 andares com 30 apartamentos que ele aluga e esses apartamentos têm uma certa taxa de vacância e, em média, ele recebe R$ 15.000 por mês. E eu acho que esse foi realmente um bom negócio, porque se você fizer a divisão de R$ 1.150.000 pelos 15.000 ou o contrário, você vai encontrar um retorno mensal de mais de 1%. Então, se ele tivesse recebendo cerca de R$ 11.000 por mês, em média, ele teria 1% de retorno sobre esse investimento. Como ele já está recebendo R$ 15.000 por mês, em média, ele tem aí um retorno médio de 1,3% ao mês. Isso é bem interessante. A média normal ao investir em imóveis para locação, se você compra um imóvel pronto, é cerca de 0,5% ao mês. Então, se você investir normalmente R$ 100.000, é normal que você tenha um retorno de aluguel de R$ 500 por mês. Então, na verdade, eu quero ir um pouco além. E esse meu um pouco além é dizer que hoje o Roberto, dependendo da situação e dos gastos dele, é bem provável que ele poderia muito bem parar de trabalhar se assim ele quiser, porque hoje em dia ele tem uma renda passiva que vem dos investimentos dele, que vem desse prédio que ele construiu, de R$ 15.000 por mês aproximadamente. É claro que eventualmente vão ter pessoas que vão sair dos imóveis, e esses imóveis vão ficar vagos, e aí talvez a renda vá para 12.000 ou para 14.000, ou às vezes suba para 16, 18.000. Então existe aqui uma certa volatilidade em relação à renda que o Roberto vai ter, mas olha que interessante, ele vai ter entre 10.000 e 18.000 por mês, todos os meses, entrando na conta dele, simplesmente, não é tão simples assim, mas simplesmente porque ele resolveu fazer um investimento em ativos. Então tem muitas pessoas que poderiam pegar toda a renda
e usar ela, mas o Roberto decidiu ir lá e investir em ativos e você comprar um terreno, você construir um prédio sobre esse terreno, é sim fazer um investimento em ativos e esse ativo pode retornar para você e pode fazer você ter a sua independência financeira muito, mas muito antes. E a minha pergunta é, será que o Roberto teria guardado esse capital se ele não estivesse fazendo essa construção? Então, muitas pessoas, ao pensar sobre, ok, talvez fosse melhor para o Roberto pegar esse R$1.150.000 que ele guardou ao longo de 3 anos fazendo esse investimento na construção. Tem muitas pessoas que poderiam pegar isso e dizer, seria melhor ele deixar esse dinheiro no Tesouro Direto, na renda fixa, seria mais rentável ele investir em ações. E existem esses outros investimentos, sim. Mas a minha pergunta é, será que ele realmente iria guardar esse dinheiro ao fazer esse investimento na renda fixa? Será que essa grande meta de construir algo que realmente tu consegue ver, construir algo que realmente tu consegue tocar, não tenha sido um motivador muito mais forte e uma forma muito mais clara de ver os investimentos? O meu quarto ponto é que se o Roberto tem um retorno de R$15.000 por mês aproximadamente nesse prédio, ele poderia muito bem tentar vender esse prédio todo pelo valor de aproximadamente R$3 milhões. Então, se você fizer umas contas básicas e você pensar que algum investidor pudesse comprar esse prédio ou que diversas pessoas que querem morar nesse prédio pudessem comprar esses apartamentos, o Roberto poderia vender esse prédio todo, poderia botar esse prédio todo à venda e vender isso por R$3 milhões. Vamos ser conservador e dizer que ele consiga vender esse prédio por R$2.500.000. Então ele investiu R$1.150.000 e poderia ter uma receita de R$2.500.000. Então, se ele decidisse vender esse imóvel, ele poderia ganhar cerca de R$1 milhão de lucro sobre esse negócio. E aí ele poderia muito bem pegar esses R$2,5 milhões ou deixar meio milhão guardado ou deixar R$1 milhão guardado investindo no Tesouro Direto, numa renda fixa que tem um pouco mais de segurança. Então essa questão de segurança eu ponho entre aspas porque depende muito, mas ele poderia muito bem vender todo esse prédio, guardar uma certa parte do capital para ter um pouco mais de liquidez nos ativos dele e poderia muito bem pegar R$1,5 milhão e fazer outra construção para locação ou para venda, e ele poderia dar outros giros e crescer ainda mais o patrimônio dele, se assim ele quisesse. Mas se ele tiver a fim de simplesmente se aposentar, sair do trabalho e começar a tomar drinks na praia, ele pode muito bem, porque ele tem uma receita vindo para ele mensalmente de R$15 mil por mês. Então, na minha opinião, o Roberto fez sim um excelente negócio ao construir esse prédio, porque ele conseguiu, primeiro, guardar dinheiro, segundo, construir renda passiva e terceiro, se ele quisesse, ele poderia vender e ter um lucro de mais de R$1 milhão nesse negócio, com certeza. É claro que eu não conheço a região onde está esse prédio, é claro que eu não sei por quanto ele poderia realmente vender esse prédio e quanto tempo demoraria para ele vender, mas na minha opinião, com certeza foi um bom negócio e ele tem aqui um excelente ativo nas mãos. Pessoal, esse aqui é o meu vídeo de hoje, essa aqui é a minha resposta de hoje. Tive aqui alguns imprevistos na gravação, mas isso acontece. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você realmente gostou e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que querem investir em imóveis, mas não sabem muito bem como fazer isso, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa e se você quiser se aprofundar um pouco mais em investimentos imobiliários,
Aqui embaixo eu sempre deixo um link na descrição do vídeo para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui me assistindo. Esse canal só existe porque tem pessoas que deixam aqui um comentário, que curtem o vídeo, que compartilham com outras pessoas. E a minha missão é poder espalhar essa mensagem para o máximo possível de pessoas. Mas então é isso. Obrigado e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Eu só queria deixar um recado final aqui no vídeo, é que eu sei que a grande maioria das pessoas que está me assistindo agora não tem R$1 milhão sobrando para resolver investir em imóveis. E eu entendo isso, isso não é uma condição normal que todo mundo tem. O Roberto, ele só fez esse investimento porque ele tinha essas condições no momento que ele fez. Se esse não é o seu caso, você pode muito bem começar com bem menos do que R$1 milhão. Você não precisa ter 1 milhão, 2 milhões para investir. Você pode começar, por exemplo, com R$100 mil, com R$50 mil. Eu até deixo aqui embaixo na descrição do vídeo dois vídeos que eu fiz. Um onde eu falei como é possível começar com até R$20 mil por mês. E tem um outro que eu falo sobre como encontrar um imóvel com até R$50 mil. Mas, vamos lá. Esse aqui foi um vídeo para fazer a resposta do Roberto e eu realmente acredito que imóveis, independente de quanto capital você tem no bolso, pode ser sim uma forma de fazer excelentes investimentos em imóveis. Mas então é isso, recado final dado, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!